Estamos aguardando aí para a gente dar início aqui à nossa live comemorativa. Nesse dia estaremos com essa live, estamos aguardando aí o pessoal que está chegando. Você que já está aí no Facebook, no YouTube, daqui a pouco nós vamos estar assim dando início a essa live. Estamos aguardando mais pessoas chegar aí no Face, no YouTube. Hoje nós estamos realizando uma live comemorativa. É um culto de ação de graça ao Senhor pelos 10 anos do programa Rompendo em Fé, um programa da Igreja Batista Nova Sião, que acontece todas as manhãs de segunda às sextas-feiras na Voz do Gaivota, um programa que vem abençoando centenas de pessoas diariamente. E nós temos um tema especial para esse momento, que é o tema O Chamado de Deus. E gostaríamos da participação de todos vocês. Vai convidando aí os seus amigos, os seus contatos aí que você tem. Compartilha aí o link do Facebook. Você que está nos vendo aí pelo YouTube, que recebeu esse link, compartilha aí. Vamos fazer uma grande live hoje para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vai deixando aí alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre o tema, o chamado de Deus. Se você tem uma pergunta, se você gostaria de uma explicação, deixa aí as suas perguntas que nós estaremos respondendo com certeza aí as perguntas de todos aqueles que estão nos acompanhando e que vai estar conosco nessa live, nessa noite, em nome de Jesus. Os que procedem de toda tribo. Daqui a pouco nós vamos estar dando início. Vamos chegando aí. Já temos pessoas que já estão aí conosco no Facebook. Já temos também várias pessoas que estão conosco no YouTube. E vai ser uma bênção nossa live de comemoração dos 10 anos do programa Rompendo em Fé. Fique conosco aí que, por certo, você vai ser muito abençoado. Fala aí como está o áudio, se vocês estão ouvindo bem. Nós estamos com uma música aqui no fundo, só nesse momento. Daqui a pouco nós vamos pausar essa música, mas o áudio, você está me ouvindo bem? Coloque aí um ok, fala como está o áudio aí, se vocês estão todos nos ouvindo bem, tanto quem está no Face quanto os que estão aí no YouTube. Nos ajude aí a saber como está chegando até você o nosso áudio. Vou pedir o varão ali para dar um pausa na música ali para a gente saber aí como é que está o áudio aí, está chegando legal para todos vocês que estão aí nos acompanhando. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho. Glória a Deus. Você que está aí no Face, nos acompanha aí, porque nós já vamos dar início aí. Você que está aí no YouTube também, nos ajude aí, compartilhe esse link aí para nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas. Hoje a nossa live é especial. A nossa live é especial. Ela tem um objetivo, ela tem um propósito, ela tem um intuito de levar até você uma palavra sobre o chamado de Deus. Essa live é uma live comemorativa. Nós estamos comemorando 10 anos do programa Rompendo em Fé, no dia 22 de abril do ano de 2010. Nós iniciamos o programa Rompendo em Fé pela Rádio Poste Gaivota, aqui na cidade de Poções, e nós completamos 10 anos. E nós estamos gratos a Deus, que nos deu a oportunidade de servi-lo através daquele veículo de comunicação, e dezenas e centenas de pessoas, por que não dizer milhares de pessoas que têm ouvido a palavra através daquele programa, que têm muitas das vezes nos parado na rua e têm falado: olha, ouvi a palavra de Deus hoje, o Espírito Santo falou ao meu coração e eu fui muito abençoado. Então nós estamos hoje aqui para trazer uma palavra ao seu coração, e nós vamos começar agora, e nós vamos começar com oração, pedindo a Deus que abençoe esse momento
E mais uma vez eu peço a você que está aí nos acompanhando no Face, a você que nos acompanha no YouTube, compartilhe aí no Face, você que está no Face, compartilhe o link aí com seus contatos, você que está no YouTube, que recebeu também o link, você que recebeu aí no seu WhatsApp, e você que recebeu de alguém, compartilhe também, porque nós estaremos dando início agora. E você também pode mandar as suas perguntas, pode mandar, nós iremos, à medida do possível, estar respondendo. O nosso tema é o chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus? Você entende que Deus lhe chamou para algo no ministério? Você entende que Deus lhe chamou para fazer uma obra para Ele? Então, se você tem esse entendimento, gostaria de esclarecer alguma dúvida, pela graça de Deus, nós estaremos esclarecendo, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, algumas questionamentos e questões que as pessoas estarão nos enviando em nome de Jesus, amém? Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos deu através dessas duas plataformas digitais, tanto o Face quanto o YouTube, de levar, Senhor, a Tua palavra a muitas pessoas. Eu quero agradecer ao Senhor porque nós temos a certeza que o Espírito Santo vai falar ao coração de todos nós nessa noite. E eu te peço, Senhor, que todos aqueles que estão nos acompanhando, tanto no YouTube quanto no Facebook, sejam abençoados em nome de Jesus. Queremos te agradecer, Senhor, pelos 10 anos que o Senhor nos tem abençoado e pela porta que o Senhor nos abriu na Rádio Porto Gaivota para levar a palavra do Senhor a dezenas e centenas e milhares de pessoas todas as manhãs, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, através daquele meio de comunicação. E eu quero te agradecer pelo teu amor que excede todo entendimento. Seja as tuas mãos e nos abençoe em nome de Jesus. Meu querido, eu tenho alguns textos bíblicos que nós iremos meditar, e o primeiro deles está aqui em Mateus, no capítulo de número 4, no versículo de número 18. Mateus, capítulo de número 4, versículo 18, o texto bíblico vai nos dizer: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André, e estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: siga-me, e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, esse texto que nós estamos iniciando aqui, esse bate-papo, esse diálogo, essa conversa sobre o chamado de Deus, é um texto que fala muito ao nosso coração. Aqui Jesus chamou os primeiros discípulos, a quem futuramente ele instituiu como apóstolo. E os primeiros discípulos que Jesus chamou foi Pedro, que tinha o nome de Simão, e André, o seu irmão. E a Bíblia diz que estes homens estavam trabalhando, pois eles tinham uma profissão, um ofício, eles eram pescadores, estavam ali no mar da Galileia, pescando como eles constantemente faziam. E Jesus chamou aqueles 2 irmãos e disse assim: me siga, porque eu farei de vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que imediatamente aqueles 2, Pedro e André, abandonaram as redes, seguiram Jesus e foram fazer o íde do Senhor. Estavam agora na companhia de Jesus, porque Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. O chamado de Deus na nossa vida é algo muito importante, é algo extraordinário. Quem no coração recebeu um chamado de Deus para algo, entende, compreende que Deus o chamou para um propósito, para um objetivo, para uma finalidade, para algo específico. E o que me chama a atenção é a disposição que esses primeiros discípulos tiveram, pois eles imediatamente abandonaram as redes e seguiram ao Senhor Jesus Cristo. Meu amado, essa disposição para cumprir
para viver, para obedecer ao chamado de Deus. Pedro, André, eles não eram pessoas que estavam desocupadas, pessoas que não estavam com nenhum tipo de ocupação, não, eram profissionais da pesca, habilidosos, homens que tinham o comércio na área da pesca. Além de pescar, eles também comercializavam aqueles peixes, vendendo para comerciantes que vendiam para as pessoas. E esses homens, eles ouviram o chamado de Jesus para serem pescadores de homem. E Jesus chamaram eles para aquela obra tão gloriosa. Nós estamos vivendo um tempo onde dezenas de pessoas, elas não estão atendendo a um chamado de Deus na sua vida. Eu conheço tantas pessoas que Deus chamou, que Deus designou para algo específico, e essas pessoas foram vencidas pelo desânimo, essas pessoas foram vencidas pela dificuldade, essas pessoas foram vencidas pelas frustrações, essas pessoas, elas se deixaram ser paralisadas pelas circunstâncias que elas enfrentaram, e elas deixaram de ouvir a voz do Senhor. Uma das grandes características de alguém que permanece vivendo o chamado de Deus para a sua vida é alguém que ouve a voz de Deus. Você lembra do que Deus disse a Abraão no capítulo 12 de Gênesis? Deus disse o que para Abraão? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E o que Deus disse para Abraão? Eu farei de ti uma grande nação. Eu vou te abençoar, Abraão. Eu vou engrandecer o teu nome. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a Bíblia diz que Abraão, ele obedeceu. E ele saiu da terra de Uz dos caldeus, e ele foi em direção à terra que Deus o havia de mostrar. Mas a palavra de Deus também nos diz que Abraão enfrentou dificuldades, Abraão enfrentou barreiras, Abraão enfrentou situações difíceis, Abraão enfrentou situações complicadas, Abraão enfrentou dúvidas, Abraão enfrentou a incerteza, Abraão enfrentou a insegurança, Abraão enfrentou situações adversas, mas ele estava ouvindo a voz de Deus no percurso do chamado de Deus para a sua vida. Meu querido, está aqui o segredo de alguém que tem consciência do chamado de Deus. É uma pessoa que está ouvindo a voz de Deus. A Bíblia nos diz também, no capítulo de número 15, que Abraão um dia estava muito triste mesmo, porque Deus fez a ele uma promessa de dar a ele um filho, e o chamado de Abraão estava totalmente firmado na promessa de um filho, porque Deus disse: eu farei de ti uma grande nação. Mas Abraão não tinha um filho até o momento, Abraão ainda não tinha Isaque. A partir do capítulo 15 de Gênesis, a Bíblia diz assim: depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me dará, se continuo sem filho, e o herdeiro que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste um filho algum, o servo da minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora da tenda e lhes disse: olha para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-la. E prosseguiu: assim será a sua descendência, diz o Senhor.
Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi imputado como justiça. Meu irmão, ouvir a voz de Deus, este é o segredo de permanecermos firmes no chamado de Deus. Todos nós, como eu disse para você, o chamado de Deus na nossa vida é algo maravilhoso, mas nós enfrentamos dificuldades, nós lidamos com dúvidas, nós lidamos com situações difíceis. Há pessoas que reprovam até mesmo o chamado de Deus na nossa vida, há pessoas que não crêem, há pessoas até que se opõem. Mas se você tem um chamado de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa colocar a sua vida diante de Deus, você precisa colocar a sua vida diante do Senhor, você precisa reconhecer dentro do seu coração aquele fogo santo de Deus, aquela alegria do Espírito Santo na sua alma, no seu coração, levando você, impulsionando você, motivando você, porque o Espírito Santo, ele nos motiva, ele traz fé ao nosso coração. E o escritor aos Hebreus, a partir do capítulo de número 11, às alturas dos versos de número 9, vai nos dizer que foi através da fé que Abraão, ele saiu da terra de Uz dos Caldeus e ele foi em direção à terra que Deus lhe havia mostrado. Então Abraão, ele ouviu a voz de Deus e pela fé ele prosseguiu nessa caminhada. Você tem um chamado de Deus na sua vida? Você tem um chamado de Deus para uma área ministerial, ministério da palavra, ministério evangelístico, missões? Você tem um chamado de Deus para... Existem tantos chamados de Deus, tantas áreas onde nós podemos atuar. O ministério da adoração, o ministério da intercessão, o ministério do ensino, pessoas que são mestres na palavra, pessoas que receberam o ministério de socorros, porque Deus levantou para socorrer pessoas que estão em aflição, em necessidade, o ministério da exortação, que é um ministério lindíssimo. Exortar significa se colocar ao lado de alguém, ou seja, é você encorajar alguém. A exortação é você trazer uma palavra de encorajamento. As pessoas pensam que exortação é dar bronca, não. A exortação é um ministério de encorajamento, estar ao lado. A palavra exortar quer dizer estimular ao ânimo. Quantas pessoas trazem palavras negativas, quantas pessoas trazem palavras de desânimo às pessoas, e o ministério da exortação é um ministério lindíssimo. São pessoas que têm da parte de Deus essa graça, essa unção de encorajar pessoas, de dar uma palavra de ânimo, de estar ao lado de alguém, de ser uma palavra de fortalecimento da parte de Deus para alguém. Há tantos ministérios e talvez você ainda não conseguiu identificar uma vocação, um chamado de Deus na sua vida, e é necessário que você comece a orar. É necessário que você comece a interceder e pedir ao Espírito Santo que abra o seu entendimento. Então, voltando aqui para Abraão, meus queridos, Abraão estava triste, porque a tristeza também faz parte na vida de um homem que é chamado por Deus. Não é todo dia que você acorda cantando, não é todo dia que você acorda pulando, não é todo dia que você está mil maravilhas, não. Tem dia que você está abatido, tem dia que você está se questionando por que certas coisas não acontecem, porque certas coisas ainda não aconteceu na sua vida, e você acorda muitas das vezes entristecido. E Abraão estava muito triste, muito angustiado. O filho da promessa ainda não tinha chegado, a esposa dele estava avançada em idade, ele também já era um homem avançado em idade, e a palavra do Senhor veio até ele dizendo: Abraão, não temas, porque eu sou, diz o Senhor, o teu escudo, e a sua recompensa será grande. Ao que respondeu Abraão ao Senhor: ó soberano Senhor, o que me dará se continuo sem filho? O herdeiro que possuo é Eliezer, o Damasceno. Então Abraão disse: Senhor, o meu herdeiro vai ser o meu servo, o mordomo, o meu servo de confiança, Eliezer. Será ele o herdeiro da minha casa? Deus disse: não. O seu herdeiro é aquele que vai sair das suas entranhas,
eu vou lhe dar um filho. E então Deus chamou Abraão para sair fora da sua tenda, e é isso que eu quero falar com você neste momento. Muitas das vezes nós estamos dentro de uma tenda, isso significa que nossa visão está curta, nossa visão está limitada. Nós precisamos olhar com os olhos da fé, nós precisamos olhar com os olhos de Deus. O que significa? Deus disse: Abraão, sai da tua tenda e vem cá para fora. Deus queria abrir a visão de Abraão. Nós temos um chamado de Deus, e nós precisamos pedir a Deus. Você que tem um chamado de Deus, você que tem um chamado de Deus, peça ao Senhor para abrir a sua visão, para Deus lhe mostrar o que Ele tem para você lá na frente. E Abraão estava dentro da tenda dele, triste, abatido, angustiado. Cadê o filho da promessa? Esse filho não chega. Sara já estava avançada em idade, ele avançado em idade. Ele disse: será que vai ser Damasceno? E a mente dele estava restrita ao momento. E muitas das vezes, esse é o grande desafio de alguém que é chamado por Deus. Não fique restrito ao momento. Talvez hoje você possa estar vivendo os piores dias da sua vida. Talvez hoje você possa dizer: pastor, Deus já usou pessoas para dizer que tem chamado na minha vida, eu tenho recebido palavras proféticas, o Senhor tem falado ao meu coração que Ele tem um chamado na minha vida, mas eu vou lhe dizer, está tudo travado. Meu irmão José estava dentro de uma prisão, longe da casa dos seus pais, vendido como escravo, preso, acusado de ter violentado a mulher do Potifar, estava dentro de uma prisão egípcia. Qual era a possibilidade de José, humanamente falando, naquele momento, achar que aquele sonho, que foi uma visão de Deus há tantos anos atrás, que ele estaria governando sobre os seus irmãos, naquela visão que ele teve? Nenhuma possibilidade. Mas Deus, Ele sempre vai tirar a nossa visão do momento, do agora. E talvez você está vivendo agora, o Espírito Santo te colocou exatamente para você ouvir esta palavra, porque o hoje, o agora, esse momento você está vivendo um tempo até mesmo de desilusão ministerial, você está vivendo uma crise ministerial, você está vivendo uma crise no seu chamado. Você diz: meu Deus, que chamado é esse? Que eu estou vivendo uma vida completamente, está tudo travado. Deus chamou Abraão: sai da sua tenda, vem para o lado de fora. E Deus está chamando você agora para sair dessa visão limitada que você está agora, essa visão limitada que você está nesse momento, essa visão que está te limitando e você não está conseguindo enxergar o que Deus tem para você. E Deus chamou Abraão: sai da sua tenda, e Abraão saiu. E Deus disse: olha para o céu, e Abraão olhou. E Deus disse: conta as estrelas, se tu pode contar. Abraão começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5. Chegou um momento que ele disse: não tem como contar, Senhor, é numerosa demais. Deus disse: assim vai ser a tua descendência. E naquele momento a fé veio ao coração de Abraão, e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Querido, neste momento, saia da tenda da limitação, saia agora da tenda que está te limitando, saia da tenda da limitação e vem agora para o lado de fora. Abra os teus olhos espirituais e permita que o Espírito Santo te ajude a contemplar, a visualizar, a vislumbrar o horizonte que Deus está preparando para você lá na frente, onde Ele vai te usar como instrumento nas mãos dEle. Receba esta palavra como uma palavra rema, uma palavra profética de Deus para a sua vida. Deus está chamando você para sair da tenda da limitação. Deus está chamando você, querido, você querida, que está triste, que está abatido, que está enfrentando um dia complicado, que está enfrentando um tempo difícil. Talvez você nunca enfrentou um tempo tão complicado como esse, mas eu quero trazer da parte de Deus esta palavra como uma palavra profética da parte de Deus para o seu coração. Deus está chamando você para sair da tenda da limitação, para você abrir os olhos da fé e contemplar o que Ele tem preparado para você, em nome de Jesus. O que nós observamos no primeiro texto que nós lemos foi a disposição de Pedro e de Filipe de abandonar aquelas redes, abandonar o barco da pesca e seguir Jesus. Disposição. Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a crer nele.
Deus está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos, jovens, adolescentes, a crer nele. Quando Deus me chamou, eu tinha 12 anos de idade. Ele me chamou para servi-lo. Aos 15 anos, eu fui chamado para o ministério. Aos 16 anos, eu estava à frente de uma igreja. Pela graça e misericórdia de Deus, eu estava à frente da obra do Senhor. E o Senhor tem nos ajudado. Quando nós fomos chamados por Deus para iniciar o programa Rompendo em Fé, foi muito desafiador. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos recurso, e Deus abriu as portas. Muitas pessoas foram levantadas, apoiadores, e até o presente momento o programa é sustentado por apoiadores. São 10 anos. Aqui na cidade de Poções, que eu tenho conhecimento, ninguém nunca conseguiu manter durante tantos anos um programa desse, com esse tanto de tempo. Pela graça e misericórdia, favor e bondade de Deus, nós estamos há 10 anos anunciando a palavra do Senhor através deste programa. Porque Deus, Ele procura homens dispostos que crê. Muitas portas se fecharam. Houve um momento que eu quis fechar o programa, ou seja, não continuar com o programa, porque estava muito difícil mantê-lo. Ainda está até hoje, agora que está mais difícil ainda, mas Deus tem sido misericordioso, e nós estamos mantendo este programa, que é um programa pago, que é um programa que nós mantemos com a ajuda de muitos apoiadores, e depois eu quero fazer aqui menção desses apoiadores que atualmente estão nos apoiando, logo no finalzinho, e orar por eles e agradecer. Eu não tenho como lembrar de tantos apoiadores que ao longo de 10 anos nos apoiou desde o início até aqui. Foram muitas pessoas que nos ajudaram. Então, nós temos que ter essa disposição, meus irmãos, no coração, para crermos na obra de Deus, para crermos na obra do Senhor na nossa vida, para nós enfrentarmos os desafios e crer que Deus está conosco para nos ajudar, em nome do Senhor Jesus. Se você tem alguma pergunta, eu não sei, aqui eu estou, não sei se Diego aí tem alguma pergunta, se já chegou aí pelo YouTube. Vou dar uma olhadinha aqui no Facebook, aqui, se tem perguntas aqui. Nós temos aqui irmãos que estão conosco, Cristiano Santos de Oliveira, nós temos aqui Iracildo, nosso irmãozão querido, nós temos aqui pastor José Lito Gonçalves. Joelito Gonçalves, homem de Deus, meu grande amigo, Deus te abençoe. Nós temos aqui várias outras pessoas. Se eu passar o dedo aqui não sai não, né? Opa, graça. Nossa irmã Maria da Glória, pastor Paulo Tiago, lá de Vitória da Conquista, um abração para você. Todos esses irmãos estão aí nos acompanhando no Facebook. Deixa uma pergunta aí, em nome de Jesus. Querido, eu quero falar agora a respeito da disposição que alguém que é chamado de Deus precisa ter de ser tratado pelo Senhor. Quem é chamado por Deus vai ser tratado, e o tratamento de Deus é dolorido, porque Deus vai usar você para abençoar pessoas, e você não pode abençoar pessoas na força do seu braço, você não pode abençoar a pessoa na sua própria capacidade, você só pode abençoar alguém através de uma obra de Deus que é feita em você, para que a partir de você, você possa ser um instrumento na mão de Deus para abençoar outras pessoas. E Moisés foi chamado por Deus. Nós sabemos que desde o nascimento de Moisés, a sua mãe Joquebede, sabendo que Deus havia escolhido aquela criança para um propósito, para um chamado que ela não sabia, não entendia, e ela escondeu aquela criança durante muito tempo, porque na época que Moisés nasceu, o rei do Egito, Faraó, estava matando todos os filhos homem que nascia dentre o povo de Israel, e aquela mulher entendeu que aquele menino tinha um chamado de Deus, e como de fato ela escondeu até um determinado tempo, depois aquela criança foi colocada ali no rio Nilo, dentro daquele cesto que foi balsamado, betumado ou melhor, e aquela criança foi parar, pela providência de Deus, lá próximo da filha ali do faraó, que era uma princesa, e que criou Moisés como um príncipe, e Moisés foi educado em toda a sabedoria dos caldeus, ou melhor, dos egípcios,
Deus permitiu que Moisés fosse preparado na melhor faculdade da época, que era a escola egípcia. E Moisés, então, quando chegou à idade de 40 anos, entendeu que Deus tinha um chamado na sua vida, mas ele não estava preparado para exercer aquele chamado, que era um chamado específico. E Moisés, então, quis levar o seu povo, os israelitas que estavam ali no Egito, sofrendo a opressão do faraó, quis levar os seus irmãos a entender que ele era o libertador, aquele que Deus usaria. Mas Moisés ainda não havia passado por um tratamento especial de Deus para exercer o chamado. E muitas pessoas querem exercer o chamado, mas não querem passar pelo tratamento. Deus, ele trata com aqueles que ele tem um chamado específico. E o tratamento de Deus é algo fundamental para que você exerça com misericórdia, com graça e com unção e com poder o chamado de Deus na sua vida. E então Moisés feriu de morte um egípcio, e ele teve que fugir do Egito, porque senão ele morreria. E a Bíblia nos diz que ele foi para o deserto de Midian, e ele ficou 40 anos no deserto de Midian. E durante 40 anos Deus trabalhou no caráter de Moisés, Deus trabalhou na personalidade de Moisés, Deus tratou Moisés, Deus tirou o orgulho de Moisés, Deus tirou de Moisés toda a glória que ele havia acumulado dentro do seu coração, porque era um príncipe egípcio e também poderia futuramente se tornar um rei no Egito. E Deus tratou Moisés e Deus limpou Moisés. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, sendo trabalhado por Deus. E Deus tirou a altivez e Deus tratou Moisés. E então, terminados 40 anos, a Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, ou melhor, de Êxodo, que o Senhor aparece a Moisés. A Bíblia diz no capítulo 3 de Êxodo, versículo 1, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, não era consumida pelo fogo, que o impressionou e pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximou para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou, dizendo: Moisés, Moisés. E este diz: eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda mais o Senhor: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para a glória de Deus. Meu querido, durante 40 anos Moisés ficou no deserto, sendo trabalhado por Deus. Todo aquele que tem um chamado de Deus, Deus vai trabalhar nele, porque Deus vai usar esta pessoa para um propósito. Deus trabalhou em Moisés, Deus esvaziou o orgulho, a prepotência, a autossuficiência. Deus tratou Moisés, Deus trouxe Moisés a um lugar de intimidade, a um lugar de comunhão. Moisés, ele experimentou no deserto de Midian 40 anos de um tratar de Deus, de um trabalhar de Deus. E quando Moisés chegou ao ponto que Deus assim queria, ele se revela a Moisés por meio daquela sarça e fala a Moisés do chamado dele, que seria ir ao Egito, tirar o povo de Israel, conduzi-lo pelo deserto até a terra prometida e dar àquele povo mandamentos e estatutos. E nós sabemos que Moisés foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, um homem muito usado por Deus, a quem Deus falou face a face, e o homem que viu Deus pelas costas, pois era um homem apaixonado pela presença de Deus. Mas Deus fez uma grande obra em Moisés, e tem um texto que fala muito ao meu coração, que traz assim uma compreensão muito grande ao meu coração. É quando Deus começa a dar os sinais a Moisés. E Deus deu muitos sinais a Moisés, e um deles é quando Moisés
coloca a mão no peito e essa mão sai leprosa, e logo em seguida Moisés coloca novamente essa mão e a mão é restaurada e fica a mão como uma pele de um bebê, completamente curado. Esse sinal Deus está falando para Moisés, e isso fala muito ao meu coração, a respeito da natureza pecaminosa do ser humano. Deus estava dizendo com aquele sinal: Moisés, quando o homem está no controle das coisas, quando a vontade humana prevalece, a lepra, a morte, mas quando a vontade de Deus prevalece na nossa vida, a cura, a restauração, a bênção e a vida. Por isso, você que tem um chamado de Deus, busque a vontade de Deus e não a sua, viva a vontade de Deus e não a sua. Seja você consciente do tratar de Deus, do trabalhar de Deus. Deixa Deus tratar a sua vida, deixa Deus tratar você. Deus tem um propósito lindo para a sua vida, de usar você para abençoar dezenas, centenas de pessoas, para você ser um instrumento. Moisés foi ao Egito, um homem totalmente transformado. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, havia mansidão em Moisés. Deus deu a Moisés muita paciência e ele liderou pacientemente mais de 2 milhões de pessoas que estavam sobre a sua liderança, porque a Bíblia diz, saiu do Egito mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, o que chega aí a mais de 2 milhões de pessoas, e se colocarmos crianças pequenas, chega a quase 5 milhões de pessoas. Então nós observamos que Moisés tinha uma grande congregação, e Deus trabalhou nele, Deus tratou ele, para ele liderar aquele povo com amor. Meu irmão, o trabalhar de Deus é maravilhoso, e Deus trata comigo, e Deus trata com você, mas muitas pessoas não têm entendido o tratar de Deus. Deus tratou com José. Você acha que José não foi tratado por Deus até ele chegar à posição de governador do Egito? Deus tratou José, tratou tanto José que quando ele estava com o poder nas mãos e Deus entregou os irmãos dele na sua mão, você pensa que José vingou todo o sofrimento que os irmãos lhe causou? Você pensa que José retribuiu aos seus irmãos todo o mal que os seus irmãos lhe fizeram? Não, pelo contrário, os seus irmãos foram tratados benignamente. José era um homem tratado por Deus, não havia ódio no seu coração, não havia vingança no seu coração. Toda a dor, todo o sofrimento que os irmãos de José causou a ele, ele entendeu, ele compreendeu que os seus irmãos iriam prestar contas para Deus, iria resolver com Deus. Mas José entendeu que Deus pegou todo o mal que os irmãos fizeram com ele e o transformou em bem, e transformou em instrumento de bênção na vida dele, porque era um homem tratado, não era um homem dominado pela falta de perdão, pelo ódio. Então, quando nós somos pessoas tratadas por Deus, nós vamos exercer o nosso chamado com alegria, com amor, nós vamos exercer o nosso chamado, seja qual a área que Deus irá levar você a servir, usará você, seja em qual área, você fará isso com alegria, você fará isso com amor. Sabe por quê? Porque quando nós somos tratados por Deus, é algo maravilhoso. E tem muitas pessoas que não estão entendendo o tratar de Deus. Tem muitas pessoas que estão batendo cabeça, tem muitas pessoas que estão fora desta compreensão. Quem tem um chamado de Deus, Deus vai tratar. Amém? Então recebe aí esse entendimento. E o outro ponto que eu quero aqui trabalhar também com vocês, nessa nossa temática, o chamado de Deus, é sobre crer no chamado de Deus na sua vida. Meu irmão, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Convém que aquele que crê que Deus existe, creia também que Ele é galardoador dos que o buscam. O escritor aos Hebreus disse claramente: sem fé é impossível agradar a Deus. Convém que aquele que creia que Deus existe, creia também que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Se você tem um chamado de Deus, precisa depositar fé, precisa exercer essa fé, pois a fé
é o meio pelo qual nós respondemos positivamente ao chamado de Deus na nossa vida. É através da fé que nós iremos responder ao que Deus está nos chamando a fazer. Observe que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 7, diz assim: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Deus chamou Noé e falou para Noé que ele iria julgar aquela nação má e perversa com o dilúvio. E Deus chamou Deus chamou Noé para construir uma arca para a salvação sua e da sua casa. Deus o chamou. E o que ele fez? Ficou parado? Ficou hesitando? Não, ele creu. Ele viu o dilúvio? Não viu, mas ele creu no que Deus o chamou a fazer. E Deus disse: constrói uma arca. E Deus disse: o tamanho da arca vai ser esse, você vai colocar na arca isso. E Deus deu tudo detalhado para o nosso irmão Noé. E Noé creu, e em santo temor ele obedeceu a esse chamado de Deus. Quantas são as pessoas? É claro que Noé enfrentou dificuldade. O chamado de Deus na nossa vida não isenta você de enfrentar dificuldade, não isenta você de enfrentar dias de dúvidas. A dúvida sempre vai estar presente. Será que Deus está nisso mesmo? Nós sempre iremos ser ferido por um pensamento de dúvida, mas eu quero encorajar você, meu irmão, creia no chamado de Deus, pare de ser guiado pelos seus sentimentos. Nós temos que ser guiado pela palavra e não pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos alternam a qualquer momento. Você pode estar aqui declarando amor para uma pessoa, dizendo para a pessoa que ela é maravilhosa. Você vai ali um pouquinho adiante, alguém vem, você que tem um veículo, bate no seu carro. Se você não tiver cuidado, você fica nervoso e quer falar coisas que não convém, quer ter até uma atitude mais exaltada, porque os nossos sentimentos, ele alterna de acordo com o momento. Se você vai em um determinado lugar, uma pessoa te dá um tapa na cara, você fica completamente desarmado, completamente chateado, você fica nervoso, por quê? Porque isso é uma reação dos sentimentos. Mas o crente não pode ser guiado pelos sentimentos. Os crentes têm que ser guiados pela palavra de Deus, e especificamente quem tem um chamado de Deus na sua vida, tem que ser guiado pela palavra. E Noé, ele não foi guiado pelos seus sentimentos, Noé não foi guiado pela circunstância que ele vivenciou, ele foi guiado por uma palavra de Deus, por um chamado de Deus. E a Bíblia diz assim: pela fé, crendo em Deus, pela fé, ele creu, ele confiou no chamado de Deus, e pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, ele foi avisado do dilúvio, ele ainda não tinha visto o dilúvio, e movido por um santo temor, ele construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. É através da fé, meu irmão, é crendo no chamado de Deus. Então creia no chamado de Deus na sua vida. Você precisa acreditar na obra a qual Deus tem te chamado a fazer, naquilo que o Espírito Santo entregou para que você exercesse e desempenhasse. Para de estar ouvindo os seus sentimentos, para de você estar ouvindo pessoas que muitas das vezes vêm com uma palavra contrária para tentar impedir você de cumprir o chamado de Deus na sua vida. Ouça a palavra de Deus, dobre os seus joelhos e clama misericórdia. Senhor, me fortalece, me dê força. Você vai enfrentar dias difíceis? Vai. Você vai enfrentar situações difíceis? Vai. Mas o que eu e você precisamos ter é fé, é crer, é confiar. Deus está no controle, Deus está na direção. Ele vai fazer uma grande obra, Ele vai operar poderosamente, Ele vai fazer o impossível tornar-se possível. Quando nós confiamos, Deus faz uma grande obra. Se você tem um chamado de Deus, pare de dar ouvidos aos sentimentos,
Ouça a palavra de Deus. Pare de dar ouvidos aos sentimentos. Ouça a palavra de Deus. Deposite fé nesse chamado de Deus na sua vida. E foi também a fé, diz a palavra em Hebreus, capítulo 11, versículo de número 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tenda, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiro da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Observe que todos aqueles que foram chamados por Deus, eles viveram e andaram pela fé. Eles permaneceram firmes na fé. Eles enfrentaram as dificuldades, mas venceram pela fé. Eles creram que Deus estava com eles para dar-lhes graça, misericórdia e para conceder a eles forças para enfrentar os dias difíceis que eles enfrentaram. Se você tem o entendimento de que Deus te chamou para um ministério, para a obra do ministério, para algo específico no reino de Deus, e que você não está no reino de Deus por acaso, mas que você tem um propósito específico de Deus para a sua vida, para a edificação do reino, para abençoar o reino de Deus, para ser um vaso usado por Deus no reino de Deus. Então, querido, neste momento, deposite sua fé no chamado de Deus para a sua vida e creia que Deus chamou você para fazer a diferença nessa geração. Muitas pessoas estão sendo vencidas, meu irmão, pelo desânimo, muitos têm sido vencidos pelas ilusões deste mundo, mas Deus está nesta noite dando a você a oportunidade de estar nesse momento agora, recebendo esta palavra no seu coração, para que você se levante hoje e derrame diante de Deus o seu coração e confie no chamado de Deus na sua vida. Tem um outro detalhe que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite, que é justamente as acusações de Satanás. Talvez ao longo do seu chamado você pecou, você fez algo que não agradou a Deus. Ao longo do seu chamado você se deixou ser vencido por uma situação do dia a dia, e aí o inimigo veio com suas acusações e disse que você não serve, que você é uma pessoa que não tem utilidade na obra e no reino de Deus. Isso é uma grande mentira do diabo. Isso é uma grande mentira de Satanás. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías, ele viu os serafins voando e eles clamavam um cântico dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele, quando viu aquela glória, ele disse: ai de mim, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu convivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o santo, viram a glória do Senhor. Isaías reconhece que há impureza nos seus lábios. Isaías reconhece que ele convive no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconhece que algo está errado com ele, e ele não tinha percebido, mas o Espírito Santo mostrou ao profeta o pecado dele. E Deus mostra os nossos pecados, mas Deus não mostra os nossos pecados para nos acusar. Deus mostra os nossos pecados para nos corrigir. A pedagogia de Deus não é a pedagogia da condenação. A pedagogia de Deus, o ensino de Deus é corrigir, é nos limpar. Deus mostrou o pecado de Isaías
Isaías tomou consciência do seu pecado e clamou por misericórdia. Um anjo do Senhor tirou uma brasa viva do altar e tocou os lábios do profeta e disse: a tua iniquidade está passada de ti. Isaías foi para a glória de Deus, purificado e santificado o profeta estava, e ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E o profeta, que sente a misericórdia de Deus sobre ele, se apresenta e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está vivendo um tempo de frustração, você se sente inútil, impotente diante do chamado de Deus, você fraquejou espiritualmente, você perdeu aquela alegria do servir, mas o Espírito Santo colocou você exatamente neste exato momento para receber esta palavra. Deus é aquele que te mostra os teus erros para te purificar, para te limpar e para te dizer que Ele irá purificar você, para que você ouça a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E você se apresente e diga: Senhor, se esta é a tua vontade, eis-me aqui, envia-me a mim, e eu irei. Isaías foi um profeta restaurado e purificado, servia aos propósitos de Deus, servia aos propósitos do Senhor. Satanás é acusador, e o projeto dele é se opor à obra de Deus na minha vida, e o propósito dele é se opor à obra de Deus na sua vida. O objetivo do diabo é justamente levar oposição. Por isso nós, crentes em Jesus, especificamente você que tem um chamado, seja mais zeloso com a sua vida espiritual, seja mais zeloso com a sua vida espiritual. Há muitas pessoas que têm um chamado de Deus, mas estão se tornando displicentes. Muitas pessoas que têm um chamado de Deus, Deus chamou com um chamado lindo, no ministério da palavra, no ministério da adoração, no ministério evangelístico, no ministério missionário, no ministério da exortação, pessoas que Deus chamou com chamados lindos mesmo, pessoas que são levantadas por Deus para socorrer os necessitados, pessoas que estão na obra de Deus, que são diáconos, que servem com uma alegria, pessoas que estão na obra de Deus, têm chamado lindo. Nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, nós precisamos ser mais zelosos, mais dedicados, mais atentos à nossa vida espiritual, porque nós temos um acusador, meu irmão. O Espírito Santo, ele não é acusador, ele é consolador, mas nós temos um acusador que está se opondo. O inimigo não quer que você continue no serviço da obra de Deus. O inimigo está lutando para que você seja ferido e desmotivado da obra do Senhor. Olha o que está escrito no livro do profeta Zacarias. Veja que palavra poderosa de Deus. Zacarias capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 5. Depois disso, o Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para o acusá-lo. Verso 2 do capítulo 3 do livro do profeta Zacarias. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, sacerdote do Senhor, estava vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tire essas roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. E disse também: coloquei um turbante limpo em sua cabeça, coloquei um turbante nele e o vestiram. Enquanto o anjo do Senhor observava, verso 6, o anjo do Senhor exortou Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos,
preceitos, você governará a minha casa, e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhes darei um lugar entre os que estão aqui. Ouça bem, sumo sacerdote Josué, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Veja, a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição que declara: o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra em um único só dia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, você que tem um chamado de Deus, você que serve no altar, você que serve ao Senhor, seja mais cuidadoso com a sua vida espiritual. Tenha mais zelo pela sua vida espiritual, mantenha a comunhão com Deus, vigie com aquilo que você vê, vigie com aquilo que você fala, vigie com pessoas que você se relaciona e que está exercendo influência sobre você, vigie com aquilo que está entrando dentro do seu coração. Josué era um sumo sacerdote, um tição tirado do fogo, e então o profeta Zacarias tem uma visão de que este homem está servindo a Deus, este homem está fazendo a obra de Deus, mas havia legalidade dada para Satanás se opor. Satanás se opõe à obra de Deus. E qual é a legalidade, pastor, que é dada para que Satanás faça oposição? Pecado. O pecado é legalidade, e Josué estava dando legalidade. Havia pecado, havia pecados não confessados, pecados não arrependidos, pecados que não estavam resolvidos na vida daquele sumo sacerdote, e então Satanás estava se opondo, mas ele recebeu uma palavra de exortação de Deus, e então as vestes impuras, que simboliza manchadas pelo pecado, a conduta, a palavra vestes na Bíblia simboliza conduta, comportamento, estilo de vida. Então foi tirada a conduta, o estilo de vida de erro, de pecado, e ele recebeu uma palavra de Deus de confronto. E então o anjo da parte de Deus repreendeu a Satanás, o acusador, e Satanás foi repreendido. E então o anjo disse claramente da parte de Deus para Josué: veja, foi tirada as tuas vestes impuras e foi colocada uma veste pura, uma veste limpa, ou seja, o teu pecado foi tirado. E a palavra da parte do Senhor para Josué foi essa: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei lugar entre os que estão aqui. O Senhor disse: se você me obedecer, Josué, se você andar nos meus caminhos, guardar os meus mandamentos, eu te darei graça para que você governe a minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem um chamado de Deus, você está no altar. Não dê legalidade para que Satanás se oponha, porque ele é o opositor da obra de Deus. Você crente em Jesus, você é um servo de Deus, uma pessoa esclarecida da palavra do Senhor. Seja mais zeloso, seja mais cuidadoso com a sua vida espiritual. Seja você uma pessoa que tenha cuidado na sua vida espiritual, na sua comunhão diária com Deus. Seja mais cuidadoso. Seja você uma pessoa que tenha cuidado, porque o inimigo vai querer se opor. Mas quando você é purificado pela graça de Deus, quando você vigia, fecha as portas da legalidade que o inimigo vem tentar se opor, ele é derrotado. Não dê legalidade para que o inimigo venha se opor à obra de Deus na sua vida e ao chamado de Deus na sua vida. Querido, eu quero dizer a você que nos acompanha até aqui, que nós estamos muito gratos a Deus por saber que Ele tem nos chamado para servi-lo nesta geração. E eu quero exortar você com amor, eu quero exortar você com carinho, eu quero exortar você com espírito de santo temor, a ser uma pessoa na obra e no reino de Deus, um crente, um servo de Deus, que busque entender o chamado de Deus na sua vida. Se você já entende qual é o chamado de Deus na sua vida, então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo,
Coloque tudo isso que você ouviu aqui nessa nossa live. Seja uma pessoa que ouça a voz de Deus, que procura ouvir a voz de Deus, uma pessoa disposta, disponível, que tem um coração disposto a obedecer, um coração disposto a viver o chamado de Deus na sua vida, que tem disposição em fazer a obra de Deus, o chamado de Deus. Terceiro, deixe Deus tratar com você, e Ele vai tratar com você. Entenda o tratar de Deus como uma preparação, pois o tratamento de Deus é nos preparar, é Deus me preparando, é Deus te preparando, é Deus fazendo coisas grandes, coisas extraordinárias na sua vida, é Deus nos preparando para algo extraordinário que Ele tem na nossa vida. E quarto, creia no chamado de Deus na sua vida. Coloque fé, deposite fé no chamado de Deus. Pare de ouvir os seus sentimentos, pare de ouvir pessoas que muitas das vezes querem confundir seu coração. Creia, é você que precisa crer. Deus chamou Noé, ele creu. Deus chamou Abraão, ele creu. Deus chamou os demais homens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e eles creram. Deus tem chamado muitos atualmente para um propósito específico. Coloque fé, creia. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E por último, seja cuidadoso com o seu chamado, porque você recebeu um chamado. Você não pode ser displicente. Você não pode ser displicente. Seja cuidadoso, cuide da sua vida espiritual. Não seja uma pessoa preguiçosa que não tem vida de oração, não tem leitura bíblica, uma pessoa que está displicente do seu chamado, que não tem zelo, que não tem cuidado, que está dando legalidades constantes ao inimigo de se opor. Não, seja cuidadoso. Deus entregou nas suas mãos um talento. Deus te chamou para algo específico. Você é uma bênção no reino de Deus. Não aceite viver uma vida fora desse entendimento e dessa compreensão. Mas seja você um crente muito grato ao Senhor. Seja você uma pessoa que está ali reconhecendo, sendo grato. Acorde pela manhã e dobre o seu joelho e diga assim: Senhor, muito obrigado mesmo, porque o Senhor me deu o privilégio, a graça de servi-lo no reino. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre o cuidado que pesava sobre o ombro dele, todos os dias, o cuidado das igrejas do Senhor, de supervisionar o rebanho de Deus, esse cuidado que nós precisamos ter. E eu creio que tem muitos pastores que estão ouvindo essa live. Eu quero trazer rapidamente uma palavra de aconselhamento aos meus colegas de ministério, muito importante para o ministério pastoral. E essa palavra de aconselhamento está em Atos, capítulo 21, versículo de número 29. Diz a palavra do Senhor. Atos, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só conferir aqui. Glória a Deus. Atos, Paulo. Passou aqui. Isso é uma palavra de aconselhamento aos meus queridos e amados pastores que estão também aqui nesta live, sendo ministrado por esta palavra dentro desse tema, o chamado de Deus. Vamos ler aqui um texto em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versículo de número 28. O apóstolo Paulo dizendo aos pastores e líderes da igreja em Éfeso, ele disse: cuide de vocês mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus,
que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes entrarão no meio de vocês e não pouparão rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair para si os seus discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, dizendo, noite e dia com lágrima. Então o apóstolo Paulo dá um conselho aos pastores que estavam, aos presbíteros, aos líderes do rebanho do Senhor. Ele disse, cuide de vocês. Foi a primeira exortação que ele deu aos pastores, cuidem de você. Você não pode cuidar do rebanho de Deus se você não cuidar de você, se você não cuidar da sua vida espiritual, se você não cuidar da sua comunhão com Deus. Cuide de vocês, Paulo diz, cuide de vocês mesmo, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus. Bispo quer dizer aquele que preside o rebanho. O pastor, ele tem a função de bispo, ou seja, aquele que preside, aquele que está ali presidindo o rebanho. Ele tem a função de supervisão. Um bispo, ele é um supervisor, é alguém que supervisiona o rebanho, é aquele que está pastoreando. A palavra pastoreando é aquele que está acompanhando, aquele que está orientando, aquele que está levando o rebanho para o entendimento da vontade e da palavra de Deus. E Paulo exorta esses pastores a cuidarem de si mesmos, a cuidarem do rebanho e a tomar cuidado com aqueles que querem entrar no meio do rebanho, com falsos ensinamentos para iludir e atrair os rebanhos após si. E ele exorta a esses pastores a se dedicarem a este cuidado. Pastores, nos dediquemos ao rebanho que Deus colocou nas nossas mãos, nos dediquemos ao cuidado deste rebanho, a alimentar ao rebanho com a palavra de Deus. Há muitos que estão entrando, há muitos lobos devoradores que estão entrando no meio do rebanho do Senhor e que está querendo atrair os discípulos do Senhor após si. E nós, pastores, precisamos cuidar do rebanho, termos zelo pelo rebanho. Pastor, cuide do rebanho, zele pelo rebanho. Primeiro, cuide de você mesmo, cuide da sua comunhão com Deus, para que você possa exercer sobre o rebanho também esse cuidado. Esta é uma palavra de aconselhamento que eu deixo aqui aos colegas pastores, e que Deus em Cristo nos abençoe. E eu quero louvar a Deus por muitas pessoas que nos acompanharam nessa live comemorativa. Nós estamos comemorando hoje aqui com muita alegria 10 anos do programa Rompendo em Fé, um programa da Igreja Batista Nova Sião, programa que tem falado diariamente ao coração de dezenas e centenas de pessoas aqui no centro da cidade de Poções, no mercado. As pessoas que andam e transitam pelo centro ouvem, mesmo não querendo ouvem. Eu tenho sido parado muitas das vezes para receber de pessoas algumas palavras de incentivo. Pessoas têm dito, pastor, olha, eu ouvi a palavra hoje, eu fui muito abençoado, eu estava angustiado, Deus trouxe restauração ao meu coração. Isso nos traz uma gratidão muito grande, e nós louvamos a Deus por pessoas que estão sendo alcançadas, pessoas que estão sendo ministradas, e Deus está chamando você, meu irmão, para você se levantar e ser útil na obra de Deus, para você se levantar e ser uma bênção. E ser uma bênção, Deus está te chamando, você jovem, para ser uma bênção na sua escola, para ser uma bênção na faculdade, para ser uma bênção lá no seu convívio social. Deus está chamando você para ser útil. Então se levante, vamos ser útil na obra de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então eu quero aqui agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam. Eu vou fazer uma oração agora, você vai orar comigo. E nós vamos pedir ao Senhor, nesse momento, que Ele nos revista de poder, de graça, de unção, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que Deus levante jovens, adolescentes, homens, mulheres, nessa cidade, e que a igreja do Senhor de Poções seja, pelo poder do Espírito Santo, levantada, e que Deus levante muitas pessoas para ser, nas mãos dEle, um instrumento, e que você seja uma dessa, em nome de Jesus. Oremos. Pai, quero, em nome de Jesus, aqui agradecer ao Senhor pelo privilégio do Senhor nos ter permitido estar, Senhor, há 10 anos, levando
a tua palavra, Senhor, através do programa Rompendo em Fé pela Rádio Poste Gaivota, e agradecer ao Senhor pela bênção que o Senhor nos tem dado de nos permitir sermos um instrumento nas tuas mãos. Quero te agradecer por todas as pessoas que nos acompanharam nesta live. Senhor, homens e mulheres, jovens, adolescentes, pessoas que agora estão, Senhor, orando comigo, eu te peço, Deus, toma esta pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre este homem, sobre esta mulher. Senhor, desperte esta pessoa, em nome de Jesus Cristo. Desperte essa pessoa pelo poder do teu Espírito. Faz uma grande obra neste momento, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, faz uma grande obra. Meu Senhor, que esta pessoa receba esta palavra de entendimento, de aconselhamento, que ela ouviu nesta live, nesta noite, e que ela se levante, Senhor, e tome uma postura de viver o chamado de Deus na sua vida, cumprindo tudo aquilo que o Senhor nos revelou através da ministração da tua palavra. Levanta, Senhor, pelo poder do teu Espírito, cada uma destas pessoas, com este propósito e com este objetivo, e nós oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, concorde comigo, dando um amém bem alto aí, amém, e assim seja, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer a todos que estão nos acompanhando. Temos muitas pessoas que estão aqui nos acompanhando no Facebook. Nós temos aqui a Beth Campos, nós temos aqui Rilda Barbosa, Graça Teixeira, Neia Carvalho, nós temos aqui também a Késia Santos, nós temos aqui também Albino Vicente, todas essas pessoas que nos acompanharam aqui no Face. No YouTube tem várias pessoas também que estão nos acompanhando. Olha, o programa Rompendo em Fé é um programa patrocinado por vários apoiadores que nos apoiam, e atualmente nós temos alguns apoiadores que estão nos possibilitando. A G6 Telecom é um desses apoiadores, e nossa gratidão aí a toda a equipe aí da G6 que está conosco aí nessa parceria. Nós queremos agradecer também a Constru Rocha, que também é uma parceira de muito tempo desse programa. Nós queremos agradecer também Lojão do Óleo, o Jorge, que também é um parceiro, e também nós queremos agradecer a Fralda Kids, o Aurélio, que também é um parceiro que nos apoia no programa Rompendo em Fé. Nossa gratidão também a Atacadão Motos, nosso irmão Beto, também um parceiro que atualmente está aí nos apoiando, e nossa gratidão também, nós queremos agradecer também neste momento ao nosso irmão Robson, RS FCK, que também é uma apoiadora que está apoiando o programa Rompendo em Fé, e nossa gratidão também à Igreja Batista Nova Sião, que também apoia esse projeto, que é um projeto evangelístico, é um projeto que leva a palavra de Deus a muitas pessoas, e muitas pessoas têm sido alcançadas para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa gratidão também a um apoiador atualmente que está nos apoiando, que é Gaso Elétrica, que também é um apoiador, e nós já tivemos vários outros apoiadores que hoje não estão conosco, mas são muitos e não tem como nem lembrar, mas nós lembramos aqui de alguns. A Vidraçaria Vidro Cristal foi uma apoiadora que também nos apoiou, Lojão da Economia, e vários outros, são vários, para a gente não estar cometendo injustiça aqui. Eu quero agradecer a pessoas que contribuíram desde o início lá do ano de 2010, nos ajudaram, ofertaram, contribuíram durante muito tempo. A nossa irmã Wanda foi uma apoiadora que nos ajudou, outros irmãos nos ajudaram, e eu só tenho a agradecer a todas essas pessoas que nos ajudaram. Nós estamos precisando de 2 apoiadores comerciais. Se você que está aí ouvindo esta live e é alguém que tem um comércio na cidade de Poções, nós estamos precisando de 2 para completar o nosso quadro de apoiadores do nosso programa Rompendo em Fé. E se você quiser e sentir no seu coração, nos procure, será uma alegria ter você nos ajudando a manter este programa no ar por mais 10 anos, se essa for a vontade de Deus. Um abraço, um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Sou muito grato a Deus por todos vocês, e fica aqui o meu abraço. Deixa aí nos comentários os seus pedidos de oração,
tanto no Facebook quanto no YouTube. Você quer um pedido de oração? Ao terminar essa live, você pode ir aí na descrição e deixar o seu pedido de oração. Todas as manhãs nós estamos aqui na igreja e nós estamos orando, e nós não iremos esquecer de você, e nós iremos orar por você. Minha gratidão também ao nosso técnico aqui, nosso irmão Diego aqui, que está todos os dias nos ajudando, nos auxiliando. A ele aí, ó, bonitão, está aí nos ajudando. Nossa gratidão a ele, que tem sido uma bênção em nome de Jesus. Se você quer uma internet de qualidade, procure a G6, viu? Que internet de qualidade é a G6 que tem. Um abraço, Deus te abençoe, um beijo no seu coração, a paz de Cristo